Veja, alguém tem medo de ir para algum lugar depois que morreu? Sinceramente. Tem algum lugar que você não queria ir depois que morreu? Qual? Um lugar ruinzinho, vai. Onde sofre, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte. Vem aqui em cima aqui para mim, você. Não, o senhor. Isso, vem cá. Agora eu estou olhando aqui para ver quem deu risada. Lucas deu risada, vem, Rita. Não, eu estava esperando alguém dar risada dele ter subido para chamar também. Aí você deu risada, vai subir. Vem cá. Se for obsessor, ele que é. Oi? Eu não. Chama a mulher, que são corajosas. Vamos chamar a mulher, vem você aqui para mim. É muito mais interessante. Visualmente. Vem cá, né, Lucas? Você pensa que era pouco trabalho? O próximo é você que mandou chamar a mulher. Oxe, significa assim. Oxe, É assim. vem cá. Então, deixa eu ver aqui. Fica você aí. Você vai ser, tem cara de espírito bom. Eu sou mal. Você tem cara de espírito simples e ignorante. Eu sou mal. E ele tem uma cara de espírito mau, não tem? Então o espírito mau, o espírito simples e ignorante e o espírito bom. Tá certo? Então vamos lá. Todos eles vieram para o mundo e reencarnaram, mas não se conhecem. São em épocas diferentes, em momentos diferentes, em locais diferentes, tá? Os três estão encarnados, tá bom? Aí você enfrentou uma dificuldade na vida, sofreu um acidente e você perdeu um braço. Você também, circunstâncias, perdeu um braço. E você também perdeu o braço. Bom, não se conhecem, locais diferentes, épocas diferentes, tá? Cada um na sua vida lá vivenciou isso. Bom, ele tem sofrimento físico em virtude desse acidente? Tem? Tem sofrimento físico? Certeza? Tá. Ele tem sofrimento físico? Tem. E ela tem sofrimento físico? Tem sofrimento físico? Tem. Ué, não é espírito bom? Perdeu o braço, sofre fisicamente. Concordam com isso? Então o sofrimento físico depende de alguma coisa de evolução intelecto-moral? Zero. Bom, aí, veja só. Ele tem sofrimento moral? Eu sou mal. Ele é um espírito imperfeito. Ele tem sofrimento moral? Qual que é a causa? A imperfeição dele, não é? Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não. Ele tem sofrimento moral? Ele é simples e ignorante? Não. Nem felicidade, nem sofrimento. Ela tem sofrimento moral? E felicidade? Tem, ela já tem uma conquista de felicidade que ela tem, tá certo? Tá. Bom, agora olha para o cotidiano dele. Ele está feliz de ter perdido o braço? Ele acha justo? Ele fica revoltado? Tudo isso é causado por ter perdido o braço? Qual que é a causa da revolta? A imperfeição dele. Então, qualquer um vivencia esse desafio, mas o que causa ele achar que isso aqui é uma coisa ruim, não é o fato em si, é a cabeça dele. Então, se ele for um indivíduo religioso, ele não vai achar que é Deus castigando? E se ele for um materialista, ele não vai achar que ele é um azarado? Que ele não merecia isso na vida? De qualquer... Ou também vai achar que é karma. Eu fiz alguma coisa errada para estar aqui. Agora, pensa assim, gente. Ele é um espírito com imperfeição. Importa o que ele viveu na vida anterior para determinar essa situação? Se importasse, então também importaria deles. Então ele viver nessa condição não é um castigo, é uma oportunidade. Ele está acordando com isso?
Não, mas com várias vezes vivendo isso, não vai criar uma reflexão? Então a função dele nascer sem esse braço aqui é levá-lo à reflexão, para ele entender que a causa do sofrimento não é perder o braço, é a imperfeição que ele carrega, é só uma transferência psicológica que causa a ilusão de achar que Deus está castigando. Não tem um monte de gente vivendo essa situação? Agora veja, o simples ignorante, ele sofre moralmente em virtude de ter perdido o braço, mas ele consegue superar a situação? Ele não tem imaginação, ele não tem inteligência, então ele vai viver o que der para viver, apesar da condição, tá certo? E ela faz o que com isso aqui? Sofre? Ela perde a felicidade por ter um sofrimento físico? Não, por ser um bom espírito, ela distingue os dois níveis. Então, ela não está sofrendo moralmente em função disso, mas ela encara como desafio. Agora, ela não tem inteligência? Senão seria bom espírito. Ela vai tentar superar essa dificuldade, adquirindo outras qualidades que dê a ela a condição de viver bem assim. Tá claro isso para todo mundo? Tá. Bom, aí os três vão morrer, porque todo mundo morre, não é? Primeiro eles. Não, cadê seu braço que está aí? Oh, mas é mau espírito mesmo, né? Não quer nem manter. O senhor é Deus aqui, né? O personagem dele é Deus, né? O senhor quer dar licença que a história é minha? Oxente! Então fica aqui, ó. Pode usar o oxente nessa ocasião ou usei mal? Usei. Então tá bem usado. Ó, ele morreu. Não, vamos matar eles primeiro. É o melhor, morre primeiro. Veja, ela morreu. Dá um passo para frente. Não está mais com o corpo físico, está no mundo espiritual. Você está sem o braço? Não. O corpo espiritual, ele reflete a condição do corpo físico? Depende. O perispírito, ele é reflexo da sua mente. Então, ela está presa naquela condição? Como espírito bom? Não. Então, cadê o braço dela? Está normal? Normal, perfeito. Então vai um pouco para lá, toda feliz. Gente, vale até a pena bater palma? Veja, ele morreu. Ele está apegado a essa condição de sem braço aqui? Ele é simples ignorante. Ele morreu, ele está sem braço? Não. Ele não está apegado? Para ele não. Ele está sem braço. Então o simples ignorante não carrega o que ele viveu na vida. Ele só aprende enquanto na vida. No mundo espiritual, ele vai aprender com a continuidade. Até que ele começa a perceber que ele pode fazer diferente o que ele faz na vida. Então, é muito interessante que o espírito simples ignorante, ele vive uma espécie de uma proteção. Da mesma forma que você pega uma criança e vai ensinar a andar, você não vai mandar ela andar na escada, né? Você protege ela. Então ela pensa que ela está andando livremente, né? Mas ela está sendo conduzida pelas circunstâncias, entendeu? Então continue, viu? Bonitinho no seu caminho. Bom, aí ele está sem braço aqui. Tá. Ele não tem uma revolta? E ele não acha que tudo que ele está sofrendo é porque perdeu o braço? Então ele não está apegado ao braço? Aí ele morre. Pronto. Ele tem sofrimento físico? Cadê o corpo? Não. O perispírito dele é integral? É íntegro? Sim. Mas ele não acha que todo o sofrimento que ele está sentindo é por causa do braço? Tá, ele morreu. Qual é a causa real do sofrimento? A imperfeição, não é? Ele está consciente disso? Para ele a causa é o quê? Perdeu o braço. Então ele vai para o mundo espiritual, ele abandona o braço como estava aqui em vida? Não, ele fica apegado a isso. Porque ele faz uma transferência, ele acha que no mundo espiritual ele continua sofrendo pela causa que ele achava que era do sofrimento em vida. Ele confunde sofrimento físico e espiritual e acha que tudo é um castigo de Deus. Então ele vai para o mundo espiritual e continua achando que está sendo castigado. Ele está sendo castigado? Não, mas ele vive essa ilusão. E por que Jesus apareceu com chagas logo depois? Calma, só tem que ficar só ouvindo. Calma, você é mau espírito, vai querer dar lição de vida? Vamos trocar o braço cortado por uma mão atrofiada. Fica com a mão fechadinha assim. Então agora vai ser o seguinte, olha.
Fica lá no cantinho lá. Então, olha, ele desencarnou, tá? Agora, já que você está aqui em cima, você progrediu, tá? Você vai virar, nós vamos ficar 3 bons espíritos, tá bom? Então a gente está aqui porque a gente quer ajudá-lo, tá certo? Então, veja, ele está com a mãozinha dele atrofiada, ele está no mundo espiritual. Ele não está pegado à matéria por causa da imperfeição? Então, ele está com frio? Está com frio? Não, o inferno é quente. Ele não está com fome? Não está com sede? Ele não está sentindo dor? Tá. Então aqui surge uma dúvida. O perispírito, ele recebe alguma impressão do ambiente? Primeira pergunta. Segunda, o perispírito tem sensibilidade física para dor, fome, frio? O que vocês acham? O ambiente do mundo espiritual causa sensação de frio nele? E o perispírito dele tem sistema nervoso apropriado para sentir frio, calor? Vocês têm certeza? Vamos lá. Ó. 3 conjuntos de leis. Leis da matéria física, leis da fisiologia e leis do mundo espiritual. Então veja aqui. Não se confundam as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é? Embora não seja exclusivamente moral como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Nenhuma impressão lhes causa a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita, é um vago sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. Lê de novo. A dor não se acha localizada, ou seja, não tem um sistema nervoso que conduz a sensação, por exemplo, do braço para o sistema nervoso central. Então não funciona o perispírito com a estrutura da fisiologia do corpo. Estão entendendo? Mas eu não quero a conclusão. A senhora quer parar de ser afobada? Vamos. Já quer chegar na conclusão. Mas está certo pensar. Agora pensa aqui. Não a produzem agentes exteriores. O que é a dor? Então o que é produção de agente exterior? Aqui no mundo, peguei uma agulha. Vai doer? Não é certeza? Peguei uma agulha, vai doer? Certeza. Por quê? A dor não está sendo produzida por um agente exterior? A agulha? Tá, e como é que ela chega, a dor? A dor você sente aqui? Não. Não é aqui que você sente a dor. Quando eu espeto aqui, eu não vou ferir um nervo. Aí esse nervo leva a informação para o cérebro de que ele sofreu uma lesão aqui. O cérebro manda para o consciente a sensação de dor, junto com a sensação de localização para você saber onde foi. Olha que interessante. O seu consciente não sabe que a dor foi aqui. O cérebro manda uma informação espacial para você saber onde é. Não é interessante isso? E por que eu sei disso? Porque uma pessoa que tiver uma lesão no cérebro, na área de localização espacial, ele não sabe de onde foi a dor. Ele perde a noção de onde está o seu corpo. Tem pessoas que têm lesão na área do cérebro de localização espacial. Aí ele tem dificuldade para andar. Sabe por quê? Quando você anda, você não tem a sensação de onde você está pisando? Então você precisa olhar para o pé para andar? Não, porque você vai andando, não é? Quem perde a sensação de localização espacial tem dificuldade para andar, não por causa da questão motora, porque ele vai ter que olhar para o pé para ver onde está andando. Ele não tem o retorno da sensação do pé pisando. Então ele não sabe onde o pé está. E aí ele pode fazer isso aqui, não pode? E cair. Então veja
que você está num corpo, gente, mas você não é o corpo. A área do consciente recebe informações de áreas inconscientes do cérebro e ele aprende a usar o corpo, mas não é o corpo, você não é o corpo. E a maioria dos seus hábitos, dos seus atos na vida, não são escolhas são conscientes, são hábitos. A maior parte do tempo você está agindo por hábito. Escolha consciente são poucas. De tal forma que eu pergunto: quanto dos seus hábitos você escolheu e quanto dos seus hábitos são condicionados? Porque você não é consciente só pelo que você escolhe raciocinando, mas em virtude também de quais hábitos você adquiriu. Foram adquiridos por você ou foram hábitos que são ou instintivos ou propostos pela sociedade? É isso que vai diferenciar o quanto a gente conquista em desenvolvimento intelecto-moral. Mas vamos para a prática no mundo espiritual. O frio que ele está sentindo, então, é causado pelo ambiente? A fome que ele está sentindo é fisiológica? A sede? Então, se ele ficar sem beber, ele morre? Então não tem, o perispírito não cria sensação de fome e sede, porque ele não tem necessidade de preservação fisiológica do corpo. Então quando você for para o mundo espiritual, e for um simples, por exemplo, ele não tem estímulo nenhum, então ele fica como se fosse no paraíso, porque ele não tem necessidade nenhuma. Agora veja, é real a dor que ele sente? É real para ele, mas do ponto de vista científico é uma ilusão. Está dando para entender? Agora eu faço uma pergunta aqui: qual lugar do mundo espiritual você se sentiria assim? Com frio, fome, fome? Depende do lugar? Não depende. Não depende. Agora, se você estiver localizado num ambiente que outros estão vivendo a mesma ilusão, vocês compartilham o ambiente, mas nada que está no ambiente é a causa do que você sente, mas você vai viver a plena ilusão de que é o ambiente que está causando as sensações todas. Qual é a causa real? A única coisa que funciona no mundo espiritual, que não é lei da fisiologia, é lei da alma. Então, para ele estar sofrendo, necessariamente ele está carregando uma imperfeição, que é um hábito equivocado que ele criou, que fere a consciência, porque ele já sabe que não é correto. Bom, mas ele está lá. Nós, como espíritos, lendo a mente dele, a gente percebeu um pouquinho de intenção de mudança. Então a intenção nossa o que é? Contatá-lo para que a gente possa aproveitar essa intenção de mudança para que ele possa sair dessa ilusão que ele está vivendo, tá certo? Bom, veja aqui. Conforme a doutrina espírita, compreendemos que os pensamentos são atributos do espírito. Quando ele pensa e sente, determina a qualidade e a densidade do seu perispírito. Aí Kardec fala: sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride. Isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Então, o nosso perispírito aqui, nós somos bons espíritos, é mais leve ou é mais denso? E o dele? E por que está denso? O pensamento fixo dele nos hábitos equivocados que ele criou. Estão entendendo? E aí a consequência natural é o perispírito dele ficar denso. Por estar denso, ele cria a falsa sensação de que tem vivência fisiológica no mundo espiritual. Bom, mas ele tem um quesinho lá de querer mudar e nós vamos ajudá-lo. Bom, nós estamos no mesmo estado de vibração que ele? Não, nós estamos mais leve. Então nós vamos ter que tornar o nosso perispírito mais denso para ele poder ver, não vai? Vamos lá? Adensa aí seu perispírito. Como é que você faz? À vontade. Então, olha que coisa interessante. Eu não fiquei falando hoje de manhã que o domínio da vontade é a evolução moral? Como é que você usa isso no mundo espiritual?
Você ganha liberdade. Você pode alterar a vibração do seu perispírito, mais denso, menos denso, para você entrar em contato com o espírito que você quiser. Eu posso avançar ao longe, eu posso transmitir meu pensamento por meio de vibrações. Quem falou isso? Também foi Kardec, olha lá. Quer ver? Olha lá. O pensamento é um atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então pensa o seguinte, nós estamos aqui. Aí eu pergunto para você assim, como é que está o nosso amigo lá? Ele precisa ir até lá para ver? Ou ele pode sintonizar o pensamento e perceber como ele está? Por que ele consegue fazer isso? Porque ele tem o domínio do pensamento. O domínio do pensamento não é o domínio da razão? Agora, tornar o perispírito mais e menos denso não é o domínio da vontade? Então, se aqui nesse mundo você tem a tarefa de desenvolver os valores da alma, que são vontade e razão, não é isso que eu estava falando? Para o mundo espiritual, na prática, é o que vai te dar liberdade. Porque as leis do mundo espiritual funcionam justamente em torno das capacidades da alma, geridas pela vontade e pela... Então, gente, estou falando uma coisa prática para você. O quanto domínio você tem da sua vontade? Ou o quanto você se deixa dominar pelos instintos, pela sociedade? Estão entendendo? Avalia isso em você mesmo. Se você estiver no mundo espiritual como nós estamos aqui, você usa isso para viver no mundo espiritual. Você só vai conseguir ser útil se você tiver o domínio dessas faculdades. Então, vamos tornar nosso perispírito denso. Tornou aí já? O seu já está denso? É a vontade. Agora vamos tentar nos aproximar para ajudá-lo. Agora pensa o seguinte, a gente está com o perispírito denso agora. Nós estamos sentindo frio? O que vocês acham? O ambiente exterior causa a sensação? Não importa a vibração, o estado de vibração, concorda? Não importa a densidade que você esteja. A questão de você ter sofrimento no mundo espiritual ou não, em qualquer lugar moral, não está relacionado com o ambiente, mas para a condição da sua mente. Então, nós três aqui, nós temos alguma imperfeição moral que cause sofrimento moral? Não, então não importa a densidade que esteja o seu perispírito, você não vai sentir sofrimento físico nenhum. Então ele está morrendo de frio, nós não. Por mais que estejamos na mesma faixa que ele. Vamos lá ajudar ele? Vem cá. Ô meu amigo, estamos aqui para ajudar. Dá para você fazer uma cara mais de mal, que você está muito sorridente aí. Você está sofrendo, amigo. Então, imagina que ele não está com esse sorriso todo, gente, que ninguém fica sofrendo. É o sorriso do sofrimento. Agora, vê para mim se essa abordagem está boa. Amigo, nós estamos aqui para lhe ajudar. Você é um espírito, você desenvolveu imperfeições por meio dos seus hábitos, com o apego que você teve às coisas do mundo, usando a sua vontade e a sua inteligência, que você já desenvolveu. E agora esse sofrimento moral está causando com que seu perispírito fique denso, essa densidade. O que vocês estão achando? Que horas é a sopa? Que horas é a sopa? Vai ajudar alguma coisa? Então não é essa a abordagem. Então o que nós temos que fazer? O que é que vai tirar ele dessa condição? Não é a vontade dele? É a vontade dele que vai fazer. Então eu estou aqui para primeiro ganhar a confiança dele, para a gente poder estabelecer um estado de relação, para eu ajudar ele a sair dessa condição. Então você está com sede? Tá, né? Você trouxe um copinho de água? Dá para ele o copo d'água, por favor. Trouxe o cobertor aí, ó. Ó, quer um cobertorzinho? Não, tá frio aqui, rapá. Não, tá bom. Olha, de vez em quando a gente vai vir aqui, tá? Fique bem. E vamos embora. Então, nós espíritos, nós vamos vir aqui várias e várias vezes com paciência, porque a gente está em busca da meta que a gente quer alcançar e nós estamos em busca do resultado. O resultado é natural, você só tem que se preocupar com as suas escolhas. A nossa escolha é querer ser útil para ele. Como isso vai ter um resultado, a gente não sabe. Gente, a beleza da vida é surpresa. Então a gente vai só vir, né? E vai motivando ele, vendo que ele está interessado. Aí eu vou chegar um dia, vamos lá gente, me ajuda aqui. Amigo, já conhece a gente, né?
A aguinha lá, trouxe a aguinha? Tá aí. Ó, eu queria conversar com você uma coisa. Observei que você tem a mão que tá... Deixa eu ver tua mão. Você esconde sempre ela, né? Tá assim, né? Então eu vou querer dizer uma coisa assim. Eu garanto para você que se você usar a sua força, você vai deixar de ter esse sofrimento físico aqui. Confia em mim. A gente está te ajudando há bastante tempo já, não tá? Então, você lembra de alguém que você gostava muito e que se foi? Quem que é? Os pais. Seus pais? Já se foram, né? Então vamos fazer o seguinte, fecha os olhos. Pensa nos seus pais, pensa na sua mãe, pensa eles te abraçando, aquele sentimento bom que você tinha perto deles, aquela confiança, aquele bem-estar. Vai envolvendo a sua mão nisso. Imagina que, da mesma forma que os pais te abraçavam, eles estão abraçando a tua mão. A sua mão está ficando leve, 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 solta, solta, solta. Vai soltando, leve, solta. Esse aqui, desculpa gente, mas é um espírito mal comediante, viu? Zombeteiro. Bom, então veja. Quando você vivencia essa condição, e você passou por isso, qual foi a causa de ele soltar essa mão aí? Não é a vontade dele? Enriquecida da confiança. O perispírito dele estava deformado? Não. Ele mantinha essa imagem em virtude do apego. Então aqui nós estamos chegando num ponto bom, que é o ponto de ele começar a perceber o valor que ele tem. Aí agora a gente vai embora. Só que quando a gente vai embora, o que ele fica refletindo à noite lá, quando ele está sozinho? Ele vai olhar para a mão assim, vai falar, não é que eu soltei mesmo? Então ele vai começar a refletir, pô, será que eu consegui isso mesmo? O quanto mais eu posso conseguir? Então ele está chegando num ponto próximo, que a gente vai chegar para ele e vai falar assim, você quer sair daqui? Quer vir com a gente? Lembra uma vez que a gente fez você pensar no seu pai e na sua mãe? E você soltou os dedos? Então fecha o olho. Agora, nós três aqui, vamos buscar sintonia. A gente não tem já um envolvimento de confiança? Então agora nós vamos deixar ele sozinho. A gente vai tentar motivar esse bom sentimento dele aqui o máximo possível, usando o nosso próprio. Se a gente fizer isso e ele vencer a barreira, sabe, do medo, que fazia ele ficar apegado ao sofrimento como sendo a resposta, ele supera essa condição que ele está agora, de apego a esse ambiente. Agora, o ambiente é a causa do sofrimento? Não, mas deixa ele aprender isso depois. Vamos sair com ele daqui para ele perder a referência e depois ele aprende os detalhes do que ele estava vivenciando. Agora, todo inesperado é possível, porque se você fechar os olhos e pensar firmemente no pai e na mãe, não só ele pode sair daqui, como de repente pode se materializar o pai dele na frente dele. E no mundo espiritual, a força da vontade dele permite um abraço dos dois. Vai lá, abraça teu pai, meu amigo. Vai devagar. Sem emoção. Então pensa o seguinte, é imprevisível o que pode acontecer com a recuperação de um espírito. É sem limites. Porque o quanto a gente conseguir provocar da força da vontade dele, agora ele já tinha essa força? Já tinha, mas ele estava usando bem? Não, mas a hora que ele dá o salto de inverter, a força da vontade não é o que causa a libertação dele? Agora, olha que coisa interessante. Acabou a imperfeição? Só mudou a disposição. Agora ele vai usar o instrumento que Kardec chamou arrependimento, expiação e reparação. Mas só que isso não é uma sequência. Porque se ele tem um arrependimento, ele reconhecer a causa verdadeira, não é castigo. Então agora ele tem instrumento para conseguir se modificar. E ele vai escolher uma vida próxima, que ele vai poder usar essa vida para superar aquele apego. Até chegar um dia que ele fala assim, ele chega para nós, porque toda vez que ele chega num mundo espiritual de novo, a gente, opa, sabe, ganhou uma amizade aqui, não é? Agora ele vai chegar um dia e vai falar assim, eu quero viver um desafio. Eu quero saber o quanto eu superei e posso ser útil, sabendo que eu não sou o corpo. Eu quero vir numa vida paraplégico.
Aí ele vai pedir para um de nós: vocês vêm comigo? Você topa nascer como o irmão dele, um pai dele? Mas a tua missão vai ser o quê? Você vai passar essa vida inteira do lado dele, dando motivação para ele superar, porque ele ainda não está totalmente certo dos seus valores. Então ele vem para essa vida com aquele propósito de superar nessa vida, né, virar uma conclusão da superação que você empreendeu nessa fase. E aí, vamos dizer que vocês venceram essa missão e você chega no mundo espiritual. Qual que é a alegria que a gente te recebe? É uma alegria efusiva. E aí, um dia, vem cá, finge que você agora é um outro espírito mau que está lá, e vem cá. E você já conhece a gente, já não conhece? Aí um dia a gente vai falar assim: vem cá, amigo, lembra que você ficava num lugar ali que você sofria? Vamos lá que tem um cara para a gente ajudar? Vamos lá. E aí ele vai vir com a gente para ajudá-lo. Agora, olha o argumento que ele vai ganhar. Fica mais de lado aqui. O argumento que ele vai ganhar. Você está com frio aí, rapaz? Está com frio? Ele fez uma boa cara de sofrimento, né? Você está com sede? Você trouxe a aguinha aí? Traz. Percebe que a situação é a mesma? E aí ele pode perguntar para a gente assim: gente, eu estou sofrendo muito aqui, eu tenho a impressão que eu nunca vou sair daqui. O que você pode falar para ele? Já passei por isso. Já estive no seu lugar. Eu posso falar isso? Não, ela também não. Ele não pode? Então, o que era o sofrimento moral dele se tornou um instrumento para ele poder. Ele pode até descrever para ele, né? Ó, você está sentindo isso, você não está com medo, você não se encolhe no canto. Eu passei por tudo isso daí e eu saí. E você vai sair também. Mas não tenha pressa, a gente vai voltar aqui e vamos embora. Olha a capacidade que ele ganhou de ser útil, transformando o que era o sofrimento dele numa coisa boa. Como a gente acerta e erra em coisas diferentes, nós somos singulares, ninguém é igual a ninguém. O caminho que você escolheu, com as suas dificuldades e valores, é diferente dos dela. Então, cada vez que você avança um pouquinho no domínio de si mesmo, você sendo diferente, você contribui de forma especial e singular. De tal forma que nós, como criaturas, refletimos a Deus, que é a unidade e a perfeição. E nós, na busca do nosso desenvolvimento, nos completamos uns aos outros, cada um no seu caminho com seu valor, sendo que a soma de todos nós é um reflexo de Deus, de tal forma que o universo não é completo sem você. Então, quando alguém estiver passando por uma dor extrema, ou se achar completamente infeliz ou inútil, você tem que dizer para ele: você é tão importante que o universo é incompleto sem você. Palmas para os nossos atores. Vê lá para mim e me fala.